Glória a Deus. Olha só, Números, uma passagem muito conhecida, bastante citada pela igreja, pelo povo de Deus. Números 23, 19 está registrado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não fará? Ou tendo falado, não realizará? Louvado seja Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida da igreja, do povo de Deus. Se você serve, eu tenho certeza que você tem ouvido, escutado falar, escutado muitos irmãos, muitos pastores, obreiros citando essa passagem bíblica. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, nós sabemos que Deus ele não pode mentir, Deus ele não mente, Deus ele não é o homem para mentir, para te fazer, para nos fazer uma promessa e voltar atrás, ou brincar, dizer, eu falei, mas foi sem querer. Mas pelo contrário, quando Deus ele fala, ele cumpre. Ao profeta Jeremias, ele pergunta o que vê Jeremias. E o profeta vai dizer, olha, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus vai lhe dizer, viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Ou seja, Deus tem um cuidado de cumprir para comigo e para com você, para conosco, as suas promessas, aquilo que Ele fala. Aquilo que Deus fala ao nosso favor, Deus ele tem um cuidado de cumprir. Bem, verdade é que muitas das vezes nós mesmos não damos crédito. Nós mesmos, Deus ele fala que vai abençoar, vai abrir uma porta, e a gente muitas das vezes não nos importamos, não damos crédito. Olhamos para o irmão, para a irmã, a qual Deus usou, a qual foi o instrumento usado por Deus para falar conosco, e a gente julgamos o irmão, a irmã, dizendo, não, isso aí não foi Deus não. A irmã falou isso para agradar. Mas tenha certeza de uma coisa, quando Deus ele fala, Deus ele tem o cuidado para cumprir. Quando Deus fala que vai abençoar a minha ou a sua vida, quando Deus fala que vai entrar com providência, tenha certeza que ele entra com providência. Quando Deus fala que vai visitar, ele visita. Quando Deus fala que vai colocar tudo no lugar, tudo aquilo que está fora no lugar, Deus ele é fiel para realizar. Ainda que não seja no nosso tempo, ainda que não seja da forma ou da maneira que a gente entendemos, ou da maneira que o homem de Deus ou a mulher de Deus, de repente até mesmo passou o recado. Porque de repente pode acontecer também do irmão, da irmã que está sendo usado por Deus não ter uma plena compreensão da revelação, da visão, daquilo que Deus está falando. E ele falar algo ao nosso favor. É Deus usando, mesmo sendo Deus. Mas ele não tem a plena revelação, ou o pleno entendimento da revelação. O pleno entendimento da visão. De repente o irmão, a irmã teve uma visão, ele vai e fala, nos entrega a visão ou a revelação, a profecia, e ele entrega da maneira que ele entendeu, da maneira que ele compreendeu. E de repente, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, julgamos o irmão, a irmã e dizemos, não, isso não foi Deus. Só que quando Deus ele fala, Deus ele cumpre. Porque Deus não é homem para que minta. Se Deus te fez uma promessa, se Deus falou que vai te abençoar, que vai agir, que vai pelejar ao teu favor, que vai entrar com providência na tua causa, dentro do teu lar, na tua vida, tenha certeza que Ele é fiel para cumprir. Tenha certeza que Ele é fiel e poderoso para te dar vitória. Alguém pode dizer que não tem jeito, que é uma causa perdida. E é natural, porque muitos nos olham, nos julgam a aparência. Nos vê por fora, mas quem vê por dentro,
Quem te vê no teu íntimo é Deus. Quem te sonda é Deus. Quem te vê no teu particular é Deus. Não é o irmão, a irmã, não é o homem, a mulher, não. Mas quem te vê é Deus. Quem te compreende é Deus. Quem te entende é Deus. Mas faz tanto tempo que o irmão, que a irmã falou e até agora nada. Eu te pergunto, louvado seja Deus, você continua na presença de Deus? Você fez, aleluia, aquilo que se agrada ao Senhor? Porque Deus, ele falou ao profeta Jeremias, se não me foge a memória, que se ele falasse a uma nação, a um povo, em abençoá-lo, em edificá-lo, e esse povo, essa nação, fizesse aquilo que era mal aos seus olhos, Deus se arrependeria. Deus voltaria atrás da sua promessa de abençoar, deixando de abençoar. E vice-versa, se ele falasse de destruir uma cidade, destruir um povo, mas se aquele povo se convertesse, se aquele povo se arrependesse dos seus caminhos, Deus também voltaria atrás. Mas olha aí, você mais acabou de ler que Deus não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acabei de ler, é verdade. E isso é registrado no livro de Números, capítulo 23, o versículo 19. Mas se eu e você pegarmos o livro do profeta Jonas, o livro do profeta Jonas mostra isso bem claro. Deus voltando atrás. A Bíblia revela que Jonas sai pela cidade de Nínive uma vez ali, pregando e dizendo: 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive não subsistirá, vai ser destruída. E a mensagem do profeta chega aos ouvidos das autoridades, do rei de Nínive, do governador de Nínive, dos conselheiros, dos grandes, aqueles que exerciam autoridade na época. E há um decreto dado pelo rei de Nínive, ou pelo governador, conforme a tradução bíblica, dizendo, aleluia, para que todo o povo jejuasse durante 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Não só os homens e as mulheres, mas os animais também. Os animais também iam jejuar durante 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. 3 dias de humilhação, buscando a presença de Deus, clamando a Deus misericórdia. E no final, Deus volta atrás. Mas o que Jonas, o profeta, tinha falado era que Deus iria destruir. Mas o povo buscou a Deus, e uma vez que o povo buscou a Deus, Deus usou de misericórdia. Deus usou de compaixão. No capítulo 4, o livro do profeta Jonas, a Bíblia deixa bem claro. O profeta Jonas se senta e vai esperar os dias se passarem, aguardando a destruição. Tinha ele os seus motivos para isso. E vai aguardar, vai esperar a cidade ser destruída por Deus. E ele não vendo, a Bíblia revela que ele não vendo a destruição, ele fica revoltado, ele fica indignado com aquilo. Deus faz nascer uma borboeira, uma planta. Depois manda, um bichinho vai lá e corta ela. E o sol fere a cabeça do profeta. E ele fica bravo, fica revoltado, porque a sua plantinha de estimação morreu. A sua plantinha que estava ali fazendo sombra morreu. E vem Deus e fala com ele: Jonas, por que tu tá bravo? Por que tu tá nervoso? Tu tem dó, tu tem piedade, tu tem de misericórdia de uma planta que tu não tivesse trabalho, da borboeira que tu não tivesse trabalho, tu não plantasse, tu não regasse, tu não fizesse nada por ela. Não iria eu me compadecer de tanta gente que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda? Ou seja, Deus viu o arrependimento daquele povo. Deus viu aquele povo se humilhando, aquele povo lhe buscando a sua presença. E nos nossos dias não é diferente. Ainda que Deus fala, aleluia, contra, que vai nos castigar, que vai nos punir, mas todavia, se eu e você buscar a sua presença, se eu e você se humilhar na presença dele, ele é misericordioso para voltar atrás.
Assim também como Deus fala que vai nos abençoar. Mas se nós nos jogar no pecado, se nós nos jogar no erro, como que Deus vai nos abençoar? Como que Deus vai fazer? Quantos irmãos, quantas irmãs, quantas pessoas que Deus tem falado que vai levantar, que vai usar, que vai enviar, e a pessoa simplesmente saiu da presença de Deus, se afastou do caminho do Senhor, se jogou no pecado. E como Deus vai usar? Como Deus vai realizar a sua promessa? Se eu abrir mão dela, se eu a rejeitei, não tem como. Agora, se eu permanecer na presença do Senhor, se eu me preparar, se eu me dedicar, louvado seja Deus, se eu confiar na promessa. Muitos rejeitam na hora. Muitos, Deus está falando, Deus está usando o irmão, a irmã, e na mesma hora, na hora que está ouvindo ali a mensagem, já está rejeitando. Muitos rejeitam de imediato. Na mesma hora já rejeita. E Deus está vendo. A gente vê as pessoas muitas vezes fora da presença de Deus, pessoas que conhecemos e dizem, mas tem tanta promessa. Deus fez tanta promessa de abençoar ele, de abençoar ela. Deus falou que ia usar, Deus falou que ia levantar. Só que muitas das vezes, na hora, no momento que Deus estava usando a pessoa para falar com ela, ela já estava rejeitando. A boca, os lábios, muitas das vezes até disse amém. Mas o coração dizendo, não, estou fora, muito obrigado. Não quero não. Louvado seja Deus. Mas aquele que prometeu, se Deus prometeu, só creia. Creia, confie no Senhor. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. Deus não vai mentir. Deus não vai nos enganar. Ó, daí Deus falou não, Deus não. O homem pode falar. O homem pode falar e não se cumprir. Mas se Deus falar, se Deus nos prometer, tenha certeza que Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.